muitas séries eu preguei aqui, elas tinham o objetivo de corrigir, de edificar, de fortalecer. Mas talvez elas não tivessem um desdobramento tão prático na estrutura da igreja. Tem na vida das pessoas que se abrem para a palavra. Mas essa é diferente. Em breve, eu estarei chamando a igreja para escolher diáconos. A igreja escolherá os diáconos que servirão a ela. E para isso é muito importante que os irmãos o façam tendo uma orientação bíblica clara, tendo um ensino claro, para que possam fazer a escolha que farão livremente, mas debaixo da orientação da palavra de Deus. Então hoje nós vamos começar essa série com esse objetivo em mente, que a igreja aprenda, que a igreja seja ensinada. Nós vamos trabalhar isso nos grupos pequenos, como já trabalhamos essa semana. O texto que vocês trabalharam nos grupos pequenos é exatamente o texto que eu vou pregar hoje, e assim será sucessivamente durante a semana. Para que nós, as categorias de base da Pedras Vivas, não tenham nenhuma dificuldade com esse tema. Por quê? Porque nós não temos diáconos. Nós não tivemos diáconos nesse tempo. Mas muitas outras pessoas que vieram de outras igrejas, ou que tiveram histórias com o ministério diaconal, e lembranças ruins estão na memória deles. É impressionante que isso aconteça. Muitas vezes, em muitos ambientes ou igrejas, a ideia de Deus gostaria muito de que essa igreja escolhesse pessoas para servir no ministério diaconal, muito alinhadas com o que a Bíblia ensina. Porque dessa forma, toda a igreja será abençoada. Então essa série começa com essa perspectiva. Eu quero fazer uma saudação a todos que nos acompanham também através do canal no YouTube, que assim como meu desejo de que essa palavra ela possa trazer edificação para aqueles que estão nesse ambiente, ela possa alcançar também a sua vida, que nos alcança através desse meio. Então eu quero ler o texto, é um texto de Atos, capítulo 6, para nós pensarmos juntos, Atos 6, de 1 a 7, sobre o início ou a origem do ministério diaconal. Esse é o tema da nossa reflexão bíblica de hoje. A origem do ministério diaconal, Atos 6, de 1 a 7. O texto diz assim, queridos: à medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que as suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição do alimento. Por isso os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do espírito de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então, nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. A ideia agradou a todos e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Esses 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e lhes impuseram as mãos. Assim, a mensagem de Deus continuou a se espalhar. O número de discípulos se multiplicava em Jerusalém e muitos sacerdotes também se converteram. Queridos, uma igreja em crescimento, ela sofre muitas transformações. Qualquer organismo em crescimento sofre muitas transformações. A igreja de Jerusalém enfrentou isso. Você vai se lembrar, se você conhece um pouco da história que é descrita por Lucas no livro de Atos. Nós temos o grupo de discípulos de Jesus aguardando a descida do Espírito Santo. A promessa da descida se cumpre, obviamente, porque era do Senhor.
o Espírito desce sobre eles, eles iniciam então o ministério público deles, e muitas pessoas começam a ouvir o Evangelho, inicialmente judeus, e começa a haver um grande número de conversões, e esse número é crescente. Então nós temos uma igreja que cresce rapidamente, e cresce rapidamente gerando o quê? Desafios novos para os seus líderes, que haviam, quem eram os líderes? Aqueles a quem Jesus havia treinado. Então esse contexto da igreja de Jerusalém, é um contexto de uma igreja que vai enfrentar os desafios do seu crescimento. Crescer é ótimo, irmãos. Crescer é uma bênção, é uma alegria. Quanto mais o Evangelho chega às famílias, chega aos jovens, aos adolescentes, alcança as crianças, quanto mais transformação há a partir do Evangelho, mais a sociedade é transformada e Deus é glorificado. Entretanto, isso traz grandes desafios para quem lidera esses movimentos. Porque as soluções que eram boas anteriormente, elas já não servem mais. E eu me lembro, por exemplo, quando a Laura nasceu. Quando a Laura nasceu, eu tinha um Uno, Mille, Eletronic, Brasília. O Jader Rio já lembrou do carro agora. Verdinho claro, com GNV, que é típico do Rio de Janeiro, não existe no Rio de Janeiro carro sem GNV, com GNV. E eu todo feliz, animado, com a minha filha e tal. E até que a gente saiu, primeira vez que a gente saiu com ela para ir à igreja. Irmãos, era uma quantidade de coisa que a pessoa tinha que levar. Nós tínhamos, ela ganhou de presente um carrinho, irmãos. Mas pensa um carrinho lindo que era o carrinho. Mas o carrinho era muito grande, gente. E eu tentava colocar o carrinho de um jeito, eu tentava colocar de outro, e colocava, eu vou rebater o banco, mas aí agora ela está... Irmãos, ficou muito claro para mim, desde a primeira saída, que aquele carro já não era mais para minha família. Ele não cabia nem as coisas do bebê. Quando a família cresce, impõe mudanças. E a gente não pode chegar, por exemplo, quando você tem criança, você vive isso muitas vezes. Você compra um calçado para a criança, certinho, já deixa com aquela folga, que o pobre sempre deixa aquela folguinha na frente pensando no futuro. O pobre não compra calçado justo de jeito, nem para ele mesmo, que dirá para uma criança. E quando ele vai, aí ele usa 1, 2, 3 vezes, nem sujou o calçado. E ele está planejando um evento com aquele calçado novinho, até que o evento chega e ela vai calçar na criança e o calçado não serve mais. Algumas mães riram aqui, porque certamente já passaram por esse dilema. Não dá para a gente chegar lá na sapataria e dizer, olha, eu vim trocar o calçado. Eu vim trocar porque o calçado não está servindo mais. Irmãos, não é o problema do calçado, é a criança que cresceu. Então não é que havia um problema anterior. Não, só houve crescimento. Era o caso da igreja de Jerusalém. O crescimento trouxe desconforto, o crescimento trouxe dificuldade. E especificamente nesse texto, qual é a dificuldade? É que as viúvas dos judeus de fala grega, ou helenistas, em algumas versões, elas estavam recebendo menos, elas estavam sendo preteridas das viúvas dos judeus da Palestina, ou mais especificamente de Jerusalém. Todos eram judeus, mas é aquele judeu, um judeu que foi criado fora e que recebeu muitas influências de um mundo diferente, de um mundo grego. E eles estavam ali, eles já haviam se convertido ao Senhor Jesus, e agora há uma reclamação. E eu gosto desse texto, irmãos, eu me identifico muito com esse texto, porque se as pessoas que foram treinadas diretamente por Jesus, os líderes, os pastores daquela igreja, irmãos, eles tinham sido discipulados por Jesus. E eles recebem reclamação, eu dou glória a Deus da minha situação. Eu me identifico com esse texto. Então eu falo, que bênção que esse texto está aqui, porque a gente pode se identificar até mesmo com essas circunstâncias. Há uma reclamação justa, há uma reclamação legítima. Aqueles líderes já não estavam mais sendo capazes de liderar a igreja de modo que ela se mantivesse saudável.
E o potencial disso aqui dar um BO gigantesco, irmãos, logo no início, que a igreja começou, com tantos novos convertidos, e no meio de perseguição. Então havia muito que se enfrentar externamente. Você imagina agora uma igreja que acabou de nascer, se dividir entre judeus de fala grega e judeus da Palestina. Ou seja, irmãos, nós quando lemos o texto, às vezes não temos a dimensão do poder destrutivo que uma situação como essa pode ter, e aí não para a igreja de Jerusalém, mas para a história da igreja. Porque era fundamental que essa igreja prevalecesse, para que Deus conduzisse a história, como nós já vimos naquela série de sermões da glória dele, para que o evangelho chegasse aos gentios. Para que o nome dele fosse glorificado fora desse ambiente, ou além desse ambiente também. Qual é a reação dos apóstolos, queridos? Eles têm uma reação que me chama a atenção. Eles têm uma reação que me revela algumas coisas. Primeiro, eles dizem não. A primeira coisa que me chama a atenção é a capacidade deles de dizerem não. Dizer não é uma bênção. Quando você tem um motivo certo. E eles têm clareza de que entregar alimentos para as pessoas que precisavam é algo bom, é algo bíblico, é algo correto, mas não era o que eles deveriam fazer. Eles têm clareza do chamado deles. Eles têm clareza de que aquele assunto precisaria ser tratado. Era importante que fosse tratado. Era importante chamar a igreja para pensar junto sobre aquilo. Mas aquilo não podia desviá-los do propósito central do chamado deles. Esse ponto me chama muita atenção, irmãos. Eles convocam uma reunião com os discípulos, com os seguidores de Jesus, e são claros nisso. Nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição dos alimentos. É uma ousadia. Você pensa um pastor dizendo isso para a igreja? Não ama as pessoas. Um pastor indiferente à necessidade das pessoas, ao sofrimento das pessoas. Pensa esse rastilho de pólvora, de fofoca, de maledicência, caminhando pela igreja fora. Conseguem perceber o tamanho do BO? Havia um potencial gigantesco quando os apóstolos disseram, não, nós não vamos fazer isso não, vocês estão loucos. Nós vamos orar e ensinar a Bíblia. Mas que orar e ensinar a Bíblia? As pessoas estão com fome. Você perdeu o juízo. O fato é que aquela igreja entendeu com clareza e gostou da sugestão que eles deram. Porque eles conseguiram discernir uma coisa que eu quero tratar com vocês agora. O crescimento da igreja de Jesus Cristo, ela depende de duas coisas que são complementares. O que aqueles homens estavam dizendo é que nós vamos cuidar da videira, nós não vamos cuidar da treliça. O nosso chamado é cuidar da videira. E a treliça é necessária, ela apoia, ela dá direção. Que a essência do chamado deles é cuidar da videira. E essa é a essência do chamado pastoral. Essa é a essência do chamado de um presbítero, de um pastor. Essencialmente, o pastor cuida da videira. Na cultura evangélica do Brasil, especialmente dos batistas, acontece um fato que traz confusão para isso. Então você imagina como historicamente as igrejas batistas elas foram crescendo e se multiplicando ao longo do Brasil. Você tinha um plantador de igreja, no começo estrangeiro, normalmente americano, que chegava
enviado pelo país dele, por igrejas do país dele, começava um trabalho de plantação de igreja, o evangelho ia sendo pregado, famílias iam sendo. Então, você tinha um grupo pequeno de famílias, você tinha lá 3 famílias, 4 famílias, e eles conseguiam um espaço, começavam a se reunir. E essa família pastoral, ela abria a igreja, ela fechava a igreja, ela limpava a igreja, ele arrumava o telhado, ele consertava o vidro, ele desentupia o cano. Era assim. É a história das plantações de igreja, de muitas, não é uma, outra, não, essa é a história. Grupo pequeno, as pessoas simples e trabalhando, e o pastor ali com esse sustento vindo de fora, ele era de fato o mais disponível, então era isso que acontecia. E em muitas igrejas, o que aconteceu foi que essas famílias foram se multiplicando, o evangelho foi alcançando, mas a cultura organizacional permaneceu. Então, eles já não eram mais 3 ou 4, eles multiplicaram, eles avançaram, eles cresceram, e agora o pastor havia, aquilo que tinha sido tão bênção no começo, e que ele fazia com tanta alegria, e que não atrapalhava a essência do ministério dele, que era cuidar da videira, agora ele não tem 3 famílias ou 4 famílias, ele tem 30 famílias. Agora os processos são mais complexos para a realidade dele. Agora ele não tem mais um único a fazer, mas ele tem foco agora em gerações diferentes. Mas a cultura se estabeleceu dentro daquele corpo. E as pessoas estranham quando se deseja mudar. O fato é que esses homens, esses 12 homens, eles tiveram clareza, discernimento, lucidez vinda de Deus para dizer, não. Não dá para a gente continuar com as mesmas ações que nós tínhamos quando nós éramos poucos. Quando nós estávamos confinados numa pequena sala. Agora nós precisamos ampliar a liderança da igreja. Existem pessoas com inclinação, que se sentem absolutamente realizadas em Deus, cuidando da treliça. E ela é necessária. Ela é absolutamente necessária. Irmãos, quando eu trabalhei no banco, lá no século passado, 1900 e bolinha, tinha tudo arcaico. Eu estava no banco trabalhando para o banco se tornar online. Os mais antigos vão conhecer o banco, os mais novos nem sabem que ele existiu. Banco Real. E você não tinha acesso a um computador com o cadastro da pessoa, com a assinatura dela, nada, tudo papel. Você vê como é que eu sou antigo, tudo papel. Eu não sei como aquilo funcionava, irmãos. E tinha armário de aço, assim, aí tu ia lá no armário. Era assim, Maria era fatal, irmãos. Maria, o nome quase não tem, né? Então você queria pegar a pasta da Maria. Aí você ia lá, abria, Maria. Aí não era, abria de cima, abria de baixo. Tinham colocado, eu não sei qual era a ordem que eles colocavam a pasta. Supostamente aquilo seria uma ordem alfabética, irmãos. Mas nunca era. Então você começava a suspeitar que eles ordenaram a pasta pela ordem de signo das pessoas. Porque era a única coisa que justificava um armário de aço com aquela organização. E o cliente esperando você achar a pasta dele. Com um olhar super bondoso para você. Organizar uma pasta é algo simples. Muito simples. Muito simples. Não tem complexidade em você colocar pastas em ordem alfabética. Não tem. Eu poderia dar um exemplo mais cotidiano. As letras do Ministério de Louvor da igreja. É o mesmo princípio. Quando isso é feito em papel, não é simples arquivar isso. A gente sabe do valor que isso tem quando nós não encontramos. Quando nós não encontramos algo que é simples. A estrutura falhou em servir a pessoa que está no balcão esperando. A treliça não foi bem feita e agora a videira sofre. Em qualquer organização é assim. A treliça existe para dar suporte, para guiar saudavelmente a videira. Os diáconos são a treliça que Deus tem para a igreja.
E nós precisamos, é saudável, de treliças firmes que conduzam e ofereçam suporte para a videira. Se presbíteros, se pastores se dedicarem a isso, eles vão agradar muitas pessoas, inclusive. Porque quando você leva alguma coisa para alguém que precisa, além de glorificar a Deus, mas ele cai no agrado das pessoas, mas ele está desviado de função. A essência do ministério, não é que ele não possa fazer, ele pode fazer. Ele pode fazer, sempre que isso não prejudicar a essência do ministério dele. Enquanto não prejudica, não tem problema. Não disse que era pecado quando os 12 eram os que faziam isso, porque só podem ser eles que faziam isso antes. Eram os 12, a crítica vem sobre eles, porque eles eram os líderes e porque essa ajuda era feita sem os diáconos antes. Mas chega um tempo que eles dizem, olha, nós não vamos fazer isso, essa não é a essência do nosso chamado. Aprender a dizer não é bênção. Mas encontrar soluções que tenham um efeito não apenas de curto prazo, mas de longo prazo, é ainda melhor. A solução que vem, ela não resolvia apenas um problema momentâneo da igreja, mas ela descortina, ela abre, ela se revela. Muito do que nós fazemos é feito através da liderança dessas pessoas que são incríveis, que são voluntários tops. Entretanto, você não vai encontrar nenhuma dessas figuras na Bíblia. Já procurou um líder de ministério na Bíblia? Quem foi o grande líder de ministério que a Bíblia, do ministério do estacionamento na Bíblia? Do telão, da iluminação, do som, que são demandas modernas, você não vai encontrar lá. Mas tá bom. E da escola bíblica? Também não tinha. Essas figuras você não vai encontrar. Significa que isso é antibíblico? Não, significa que isso é extra-bíblico. Está alinhado com a essência da Bíblia. Mas você não encontrará esses líderes na Bíblia. Quais são os líderes que você encontra na Bíblia? Os líderes da origem da igreja são presbíteros, pastores ou bispos. Eu não quero entrar nessa discussão agora, mas eu creio firmemente que é uma pessoa com diferentes funções. Então, ele funciona como supervisor, que é a ideia do bispo, e ele é o pastor da igreja, ele é o presbítero da igreja. Então, de um lado você tem presbíteros e do outro você tem diáconos. Esses são os líderes bíblicos. Se nós nunca tivéssemos construído um outro tipo de liderança que não é antibíblico, e eu quero que isso fique muito claro, isso é extra-bíblico, não é antibíblico. Quais são os líderes que nós teríamos, irmãos? No corpo da igreja, nós teríamos líderes presbíteros e teríamos líderes diáconos. Um grupo com foco na videira e outro grupo com ênfase na treliça. Essa é a essência do que a gente está falando. Quero avançar. Os irmãos, tem muito ensino aqui, irmãos. Esses homens formados aos pés de Jesus, eles não escolhem quem seriam os diáconos. Eles chamam a igreja. Porque os processos na igreja, e talvez isso seja determinante para eu ser um cristão batista. Pessoalmente valorizo muito isso, essa característica do povo batista. Em que os processos, que o ambiente de decisão maior da igreja é o ambiente democrático. Eles chamam a igreja para decidir quais seriam os líderes que eles identificavam. Eles estabeleceram critério? Sim. Eles colocaram luz para alguma coisa que era essencial? Perfeito. Mas eles chamam a igreja, e não era uma igreja que você dizia assim, nossa, mas só tem crente maduro ali. Não é verdade. Nossa, mas essa igreja já está estabelecida há tanto tempo aqui. Não é verdade. Era, sobretudo, uma igreja de novos convertidos, mas eles não olham e dizem, eles não têm condição para isso, não. São muito novos.
Nós vamos ter que decidir por eles mesmos. E quantas vezes você viu em igrejas tomando decisões exatamente contrárias a esse princípio? Com pastores indicando pessoas para exercerem liderança sobre os demais, sem que essa pessoa tivesse o reconhecimento daqueles a quem ele vai liderar. A chance disso dar errado é enorme. Eles têm tanta clareza disso que eles convocam a igreja para escolher. Quais foram os critérios? Os critérios é que esses homens fossem respeitados, cheios do Espírito e de sabedoria. Para entregar a cesta básica, precisa disso tudo. Para trabalhar no estacionamento, para limpar a igreja. Não parece assim uma exigência muito alta para uma atividade muito simples? Talvez aos nossos olhos humanos pareça. Mas quando a gente entende o que é a igreja de Jesus Cristo, isso cai por terra imediatamente. Porque quando nós lemos ali, e nós vamos estudar isso aqui, nós vamos ver isso aqui juntos. Eu vou ensinar sobre isso. Quando nós lemos a Bíblia e nós abrimos e olhamos o que é necessário, ou quais características são necessárias, características pessoais, para alguém ser diácono na igreja, vocês vão ver, para presbíteros também, é que não é o meu foco, que nós temos muito menos ênfase em habilidades e competências e muito mais ênfase em caráter. Não importa se é para entregar a cesta básica, não importa se é para limpar a igreja, não importa se é para pregar, não importa se é para ensinar, não importa para que é. O que mais importa é que sejam homens e mulheres que tenham o respeito das pessoas, fruto de um testemunho coerente com a palavra de Deus. Isso aqui é uma aula para a igreja moderna, que valoriza carisma, muitas vezes, adiante de integridade. Que valoriza aquilo que é uma bijuteria, diante daquilo e despreza aquilo que tem mais valor. Porque homens e mulheres transformados pelo Espírito Santo de Deus, que amam ao Senhor e que amam a igreja, e que amam servir a treliça da igreja, irmãos, eles são ensináveis. Eles aprendem, eles desenvolvem habilidades e competências para a função, porque eles são absolutamente ensináveis e eles se realizam naquele processo. Essa é a ênfase. Agora você imagine uma igreja liderada por presbíteros e diáconos, pessoas dedicadas à videira e pessoas dedicadas à treliça, trabalhando juntos, com os presbíteros guiando a visão de Deus naquele lugar, e os diáconos funcionando, irmãos, como uma resposta àquele braço do presbítero que já ficou curto, que já não alcança todos, e que chega sempre atrasado. Agora você imagine uma igreja em que há essa harmonia. Os diáconos aqui, irmãos, eles corpo. E esse texto não vai deixar dúvida nenhuma sobre isso. Eles enfatizam novamente qual é a essência do chamado deles. Eles enfatizam novamente que eles creem e iriam se guiar para que mantivesse viva a chama da essência do chamado. Mas agora, no versículo 5, nós vemos algo bem especial. A ideia agradou a todos, e aí ele começa a citar os nomes, dos 7 nomes que foram escolhidos. E há uma característica comum aos 7 nomes. Todos os 7 nomes, eles faziam parte do grupo helenista. Todos os 7 nomes, eles eram de uma ala minoritária da igreja. Eles não apenas quiseram resolver o problema, irmãos, porque para resolver o problema bastava escolher
pessoas que cuidassem da treliça, independente da origem dele. Eles fariam o serviço, certamente fariam bem, porque a igreja votou com consciência, escolheu com consciência. Mas eles não apenas quiseram isso, eles quiseram dar uma resposta que ecoasse dentro da igreja e fora. O que ecoa aqui é que eles disseram: igreja não é lugar desse tipo de coisa. Ninguém vai ser preterido na igreja por absolutamente nada. Somos todos irmãos. E esses irmãos, a maioria, escolhe um grupo da minoria para que isso ficasse muito claro. E esses irmãos, que certamente tinham mais acesso a essas viúvas que mais sofriam, ou seja, aqueles que mais sofriam, receberam não apenas uma resposta, mas um carinho, um afeto, uma expressão de cuidado e de generosidade. Uma igreja de novos convertidos. Mas uma igreja de convertidos. Esse texto, irmãos, ele avança e ele vai ter um desfecho. E eu quero caminhar para esse desfecho, mas antes eu quero fazer uma parada aqui nessa escolha. Para tratar algo num tempo de paz. Às vezes, eu já disse de púlpito aqui, repito muitas vezes, às vezes em reuniões de pastores, e compartilhando desafios dos ministérios, e ouvindo pastores, e eu eu não lembro nem a última vez que eu tinha puxa, está difícil, e aí tal, e não vai, e eu não vivo isso, irmãos. Essa não é a minha realidade, é a realidade de alguns pastores, não é a minha. E eu louvo a Deus por isso. Não tem oposição, irmãos. Não tem perseguição a pastor aqui na Pedras Vivas. Não tem ninguém querendo puxar tapete de líder algum. Não tem nenhum líder fazendo panelinha. Isso não é da nossa essência, não é da nossa estirpe, não é da nossa cultura. E não é porque eu cheguei aqui não, irmãos, isso já não era antes. Eu cheguei numa cultura alinhado com uma cultura que já existia e tento alimentá-la todos os dias. Então eu estou falando isso, irmãos, completamente desprovido, não tem recado para ninguém, não tem recado para... Porque zero. Nós tivemos uma reunião do conselho essa semana, tratando assuntos importantes para a vida da igreja, e eu vi a generosidade desses irmãos. Eu vi a sensibilidade desses irmãos. Eu vi o interesse desses irmãos em que a igreja avance, e avance unida. Tudo isso eu vi naquela reunião, e são irmãos e irmãs a quem Deus tem usado como um filtro para que as coisas amadureçam, e quando elas chegam para a igreja, elas já chegam tratadas, elas já chegam filtradas, elas chegam com um nível de reflexão e de cuidado. Então não tome essa palavra que eu vou dar agora como algo que possa ser dirigido a qualquer grupo, porque esses grupos não existem aqui. A unidade de uma igreja, ela é sempre testada no dia da contrariedade de um grupo. O dia que todo mundo concorda, a unidade não é testada. Nós fizemos um encontro e todo mundo entendeu tal coisa. Houve, que alegria, que satisfação, glória a Deus, o Senhor é bom, foi uma reunião tranquila, foi uma decisão tranquila, porque todos foram naquela direção e todos entenderam ali que aquele era o caminho, e está ótimo e maravilha, por isso muitas vezes isso acontece, mas eu diria que a grande maioria das vezes é isso que acontece, mas não é sempre que acontece. E às vezes a gente olha a igreja como um ambiente que isso não pudesse acontecer, como se a gente não pudesse ter divergências na igreja. A pessoa que às vezes acha que a igreja não pode ter divergência, ele está brigado com a mulher dele, com o marido dela. Tem um mês sem falar, mas na igreja não, a igreja não pode ter divergência. A gente tem divergência em casa, a gente tem divergência entre marido e mulher, a gente tem divergência com filho, irmão com irmã. A gente tem divergência, gente.
Você pede a opinião, um quer ir para um lado, outro quer uma cor, outro quer a outra, um quer para cima, outro quer para baixo, e assim é a vida, nós somos assim, e o ambiente democrático é feito disso. E uma igreja batista, por ser democrática, a gente vai conviver em algum momento com um grupo minoritário que talvez não tenha a sua opinião aceita pela maioria. O dia que você é chamado a manter a unidade da igreja é no dia que a sua vontade foi frustrada. Esse é o dia que você é chamado a manter a unidade da igreja. Irmão, se eu fizer uma reunião com o conselho ou com qualquer grupo de líderes da igreja, líder de PGM, líder de ministério, para a gente conversar coisas complexas, as coisas às vezes que chegam aqui limpinhas, a gente já tirou a escama antes, irmão, tirou o osso, chega só o filé, muitas vezes. Mas para chegar naquele filé, dá trabalho, gente. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, que é inadmissível numa igreja saudável. Nós temos uma reunião, nós temos um encontro, nós tratarmos de um assunto palpitante, em que muitas vezes nós não fechamos, não há unidade naquele sim, todos foram, não houve uma convergência, uma divergência, mas uma decisão foi tomada. E alguém sair, pegar um telefone, e mandar mensagem ou ligar para outras pessoas que não estavam dentro daquela sala, porque elas não deveriam estar dentro daquela sala, porque a igreja não respaldou a presença delas naquela sala, porque para elas estarem naquela sala, elas deveriam ter sido indicadas pela própria igreja para estarem naquela sala, a igreja deveria reconhecer nelas as virtudes necessárias para compor aquele grupo. E ela diz mais ou menos assim, olha, ô fulana, tudo bem, ó, saí da reunião agora. Ó, não deu não, viu? Fiz de tudo. Mas não dá não. Porque o fulano, ó, o Beltrano, a Ciclana, o isso e aquilo outro, ó. Então vai se preparando, porque sabe como é, né? O dia da sua frustração é o dia que você é chamado a defender a unidade da igreja. Muitas vezes com o seu silêncio. Muitas vezes a melhor forma de defender a unidade da igreja quando você não concorda é chorar aos pés da cruz, onde haverá conforto, consolo e paz. Que alegria eu tenho de poder pregar um sermão pesado como esse num dia de paz, irmãos, porque esse tipo de sermão não é possível pregar num tempo de guerra. Não é possível que a gente saia de uma decisão de assembleia, como é característica de igreja batista. E é muito difícil ser minoria numa democracia, irmãos. Em qualquer democracia, ser minoria não presta. Bom é ser maioria. Olha que coisa boa a democracia quando você é maioria. Pensa que delícia, que satisfação que é. Nós ganhamos o pleito. Nossa vontade foi satisfeita. Nós fizemos a assembleia e tudo que eu queria, a assembleia votou a favor daquilo. Olha que maravilha que é, que alegria. Eu saio daqui radiante, agradecendo a Deus. Mas quando eu saio daqui, tendo um ponto de vista frustrado, tendo um ponto de vista que não foi aceito, que as pessoas não enxergaram daquela forma, enxergaram de outro e decidiram de outro jeito, é esse o dia que eu sou chamado a defender e a proteger a unidade da igreja, não me dando a conversinhas, não me dando a fofocas, não usando redes sociais para expressar pensamentos e sentimentos que deveriam ter morrido ali. Mas eu posso chegar aos pés da cruz de Cristo e eu serei bem recebido. Eu posso voltar e conversar com os meus líderes e dizer, olha, eu realmente não consegui ver como vocês, mas eu não quero abrir mão de ser um com vocês. Isso é unidade, irmãos. Por que eu digo isso, irmãos? Porque eu duvido, irmãos, mas eu duvido muito de que esses 7 não existissem outros nomes pudessem compor essa lista. Esses foram os 7 escolhidos.
Mas certamente naquela igreja haviam muitos outros nomes que poderiam fazer parte desse grupo e que talvez tenham sido apontados e não tiveram a indicação majoritária, mas eram homens de valor, eram mulheres de valor, e alguém pensou neles e não nesses. Mas quando eles escolheram os 7, acabou. E eles seguiram em frente, unidos, fechados. E ninguém se tornou de menor valor porque era minoria. Esse é o outro lado. Se a sua ideia foi a que prevaleceu, olhe com misericórdia aquele que perdeu. Olhe com graça com a vida dele. Porque é muito ruim você sair de um lugar tendo a sua ideia deixada de lado. É muito ruim você estar convicto de uma coisa e defender, e as pessoas dizerem, não, não é assim. Tenha misericórdia dele, que possivelmente ele vai passar um perrengue, ele vai passar uma fossa, ele vai passar por pensamentos e sentimentos ruins. Haja com amor, haja com misericórdia, haja com cuidado. Porque assim você defende a unidade do corpo. A pior coisa para quem está entre os que são contados como maioria. Quer dizer, viu, não falei, estava certo mesmo, olha lá. Todo mundo viu, aquele grupo estava errado. É a pior coisa que você pode fazer. Se você não é capaz de acolher, de proteger, de amar, fique quieto. Não vai tripudiar em alguém que já está enfraquecido. Isso é covardia. Quero terminar para o final, irmãos. Porque agora o final é incrível, incrível, incrível. No versículo 6... E depois da escolha dos 7 nomes, os apóstolos oram por eles e impõem as mãos, possivelmente num ambiente público, em que aquilo ficasse muito claro para todo o rebanho, que aqueles eram os líderes da treliça, de uma igreja que consegue manter esses princípios vivos. É o resultado que toda igreja quer. Todo mundo quer o destino. E a jornada, quem quer? O destino é incrível. Assim, a mensagem de Deus continuou a se espalhar, o número de discípulos se multiplicava em Jerusalém e muitos sacerdotes se convertiam. E Deus era absolutamente glorificado. Igreja saudável, igreja em crescimento, ela precisa aprender a escolher líderes honrados, respeitados, de bom caráter, bem informados no Evangelho. Igrejas saudáveis e em crescimento, para que continuem crescendo, vai precisar ter gente cuidando de videira e gente cuidando de treliça, trabalhando juntos para a glória de Deus. Diáconos são escolhidos pela igreja, não pelos presbíteros. Diáconos são escolhidos para servir naquilo que é material, para servir naquilo que é treliça, para a glória de Deus, e não tem mais importante e menos importante. A visão de Deus para o rebanho e o cuidado da videira é entregue a presbíteros e não a diáconos. Diáconos são bênção na vida da igreja, serão dos mais queridos líderes, dos mais marcantes líderes que uma igreja pode ter, quando eles vivenciam a essência do seu chamado. Cuidar de pessoas, cuidando da treliça. Todo mundo cuida de pessoas no final, gente. Quando tem alguém no estacionamento, está cuidando de pessoas, mas está organizando o carro. Não. Se os carros não tivessem pessoas, ele não estaria ali. Se não tivesse pessoas aqui dentro precisando que facilitasse a vida delas, o telão, ninguém estava lá atrás, ninguém estava operando o som. Mas é o meio para que haja o acolhimento necessário. Quero te convidar hoje a pensar em você mesmo, na sua vida com Deus. Porque aqui é o desfecho disso, é que igrejas se preparam para continuar crescendo. A gente poderia se sentar e dizer, poxa, tem 2 cultos, casa cheia. Deus tem muito mais para nós, irmãos. Porque nós queremos ver a glória de Deus se manifestar aqui nessa cidade, nesse estado, no Brasil e no mundo.
e especialmente entre povos não alcançados. Se Deus quer uma igreja que se envolva com aquilo que é prioridade para Ele, que aprenda a priorizar aquilo que é prioridade para Ele, Ele há de olhar para pedras vivas, Ele há de olhar para nós e ter misericórdia de nós. Quero te convidar a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Nós vamos orar, nós vamos falar com Deus. Como é que você recebe essa palavra de hoje? Você que em breve estará escolhendo líderes incríveis, estarão servindo a treliça da igreja. Hoje eu quero te convidar a começar a orar por isso. Orar por aqueles que Deus tem e vai revelar. Mas essa é uma história também que nos chama para um chamado pessoal. Qual é a essência do seu chamado, meu irmão? Qual é a essência do seu chamado, minha irmã? Não recue, permaneça nele. Deus há de torná-lo extremamente realizado no reino quando você cumpre o seu chamado. Não se esconda. Não seja indiferente. Ame ao Senhor. Ame aos seus irmãos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Deus. Porque nos momentos em que a igreja ela tem decisões importantes a tomar, no momento em que há necessidades, Deus, de ajuda para os presbíteros que já não estão dando conta, no momento, Deus, em que há uma certa injustiça na igreja, o Espírito do Senhor guia para a solução, para que todos sejam acolhidos, e acolhidos com amor, com respeito, com carinho, por gente séria, por gente que ama ao Senhor, por gente cheia do Teu Espírito, Deus. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor entregou à igreja essas decisões, porque os Teus filhos, Deus, têm o Espírito do Senhor a orientar-lhes. E eu te louvo muito por isso, Deus. Que o Senhor nos ajude, Deus, a escolhermos pessoas quando esse dia chegar, debaixo da orientação da Tua santa palavra, debaixo de oração e num ambiente de paz. Glorifica o Teu nome nisso tudo, Deus. E que essa igreja continue crescendo, Deus. Porque o desejo do meu coração é muito grande, Pai. Muito grande. De que essa igreja seja um celeiro, Deus, de vocacionados. Que o nosso coração queime, Deus, por aquilo que é prioridade para o Senhor. Para que nós vivamos testemunhos incríveis, Deus. Seja no envio de pessoas, no treinamento de pessoas, seja, Deus, num evangelismo nessas próprias cidades, Deus. Seja trazermos aqui, Deus, famílias de refugiados para estarem entre nós. Faz da nossa igreja uma igreja plural, Deus. Uma igreja que ama ao Senhor, que ama as pessoas e que prioriza, Deus, que o Evangelho seja anunciado em todo lugar, entre todos os povos da terra, para louvor da glória do Teu nome. Para que seja assim, Deus, ajude-nos a escolher os nossos líderes com a sabedoria que vem do alto. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus. Amém. E glórias ao Senhor. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar,
seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés.